É o programa da Sabedoria às Quartas e você precisa saber o que é Kabbalah Esotérica e algumas respostas a perguntas que deixou nos comentários. Um pouco mais tarde, no final do programa, vou responder algumas perguntas que deixaram nos comentários do YouTube. Por isso, fiquem no aguardo. Mas sabe, muitos dos comentários que são deixados com os programas indicam um medo e uma falta de entendimento muito profunda acerca do que é Kabbalah. É uma espécie de preconceito que advém não das pessoas que o expressam, mas da condição, na verdade, ligada ao desenvolvimento humano. E o desenvolvimento humano é, na verdade, baseado no tipo de desejo que a pessoa possui, aquilo que procura e o que usa na sua experiência para medir as coisas, para as avaliar. E se estas coisas entram mais internamente na pessoa ou se a pessoa as usa apenas na sua mente exterior, na sua razão, por forma a determinar o que é esta coisa e qual é o seu valor. Este é o problema básico na incompreensão da sabedoria da Kabbalah. Eu procurei a sabedoria da Kabbalah durante muitos anos, à procura daquilo que eu considerava ser um verdadeiro professor e a verdadeira essência do que essa sabedoria é, o que foi e como se aplica agora. E comecei a minha busca pelos 20 anos, há muitas décadas atrás, e naquela altura eram apenas livros, livrarias especiais que tinham edições que podiam ser trazidas para casa. E investimos na leitura destas coisas e ver verdadeiramente sobre o que falam. E em quase todos os livros que encontrei, e isto é a maioria das coisas que encontramos na internet, se procurarem por Kabbalah esotérica, quando terminarem de ver este programa, espero, mesmo no final, vão ver daquilo que falo. Está cheio de coisas que relacionam a sabedoria da Kabbalah com outros caminhos muito específicos, se é que podemos chamar-lhe caminhos. Alguns relacionam símbolos cabalísticos, explicam termos cabalísticos, falam do seu propósito e objetivo relativamente a outros sistemas, completamente. Como vão verificar o sistema de chakras e o campo energético do corpo humano, delineado com o diagrama cabalístico das 10 Sefirot, como se estes se tratassem da mesma coisa apenas porque possuem o mesmo número que o número de esferas na coluna central da árvore. E, portanto, devem estar a falar da mesma coisa, porque isto é misticismo e aquilo é misticismo. Eu diria mesmo que nenhuma destas coisas é misticismo. Uma delas é apenas uma percepção material de como o corpo está construído e funciona, e os órgãos do corpo não são de forma evidente materiais. Portanto, os chakras falam de locais de energias que a ciência provou que existem em alguma medida. E a árvore da vida não fala de nada físico. E, no entanto, estão relacionados e as pessoas acreditam que estas coisas estão relacionadas. E da mesma forma, há todo o tipo de coisas que chamam a si mesmas de Kabbalah. Os livros que eu encontrei e as coisas que encontrei online falam da sabedoria da Kabbalah como estando relacionada com meditação, cura, dança e arte, bênçãos, amuletos, algum tipo de magia. E depois temos a Kabbalah de Hollywood, cujo propósito não é muito claro para mim, mas que possui alguma conexão tangencial com a verdadeira Kabbalah, mas que se direcionou numa faceta material. E depois temos o medo, que envolve a palavra Kabbalah e
tudo o que as pessoas imaginam que pode significar. O medo que advém de certas vertentes religiosas que dizem que a Kabbalah é magia e que é má e que o seu propósito é desacreditar Deus. Não sei, há todo o tipo de coisas que as pessoas dizem. E tudo isto é completamente compreensível, porque a sabedoria da Kabbalah e compreender em que consiste está dependente da existência de um desejo correto que não está preso na mente material, puramente na razão. A pessoa que tem um desejo de saber não vai ser parada por estas distorções. Vai continuar à procura e vai eventualmente encontrar uma explicação do que é a Kabbalah autêntica, que advém da linhagem autêntica de professores cabalísticos. A sabedoria da Kabbalah não está escondida no sentido em que está codificada para que a pessoa não a possa compreender, a não ser que seja um iniciante em todo um certo tipo de coisas. Está dependente da natureza do desejo da pessoa e daquilo que procura. Se a pessoa está à procura da coisa errada, se procura saber como controlar coisas na vida ao ter um determinado tipo de compreensão das forças superiores, não vão ser capazes de penetrar em nada. Porque a sabedoria da Kabbalah, a natureza da sabedoria da Kabbalah, estando muito longe do mal, pelo menos para a pessoa que não possui nenhum desejo como este, é completamente benigna. É completamente benigna. A pessoa não vai ser capaz de o ver de forma alguma. E a verdade é que, longe de ser benigna, é a essência do bem. E a razão pela qual não pode ser magia é que a intenção da magia, que é uma coisa completamente diferente, um caminho diferente, um tipo de manipulação psicológica da percepção humana, o propósito da magia é que a pessoa se eleva até um determinado nível e que usa as forças da natureza por forma a obter algum tipo de objetivo determinado pela razão e pelo seu ego, e normalmente está ligado ao mal. E verdadeiramente, porque este tipo de ação é verdadeiramente uma desconexão das outras pessoas e um desejo de dominar. Na verdadeira Kabbalah, a pessoa não pode, na verdade, entrar em contacto com as verdadeiras forças da natureza, e isso aplica-se mesmo à pessoa que se considera um mágico ou algo assim. A pessoa não pode entrar em contacto com as forças da natureza sem se transformar ao ponto de se tornar como elas. E todas estas forças superiores são totalmente boas. Todas têm origem de um impulso inicial que colocou a criação em movimento. E este impulso é o de criar e fazer o bem a toda a criação. Portanto, a pessoa não pode sequer ver o que isso é. Simplesmente imagina a partir do seu próprio estado interno de conflito e projeta isso na sabedoria da Kabbalah. A essência da sabedoria é o bem-estar da criatura e que o seu desenvolvimento se torna dedicado com um alinhamento semelhante à natureza da força divina. Não é uma forma de desacreditar ou substituir ou mesmo tornar-se Deus. Que talvez seja uma crítica religiosa que advém de um tipo de pensamento fundamentalista, que é um tipo de pensamento que é baixo de razão, que é onde a pessoa não analisa nada verdadeiramente, não é crítica, está aberta e acolhe de braços abertos a instrução que recebe sem verdadeiramente o testar. Depois temos um tipo de fé que é dentro da razão, e aí a pessoa acredita apenas no que pode ver empiricamente e provar através de um processo racional. E depois temos um nível chamado de fé acima da razão. E a fé acima da razão significa que, apesar e incluindo, deixem-me dizer isto de outra forma, incluindo o teste empírico das coisas, mesmo levando tudo isso
em consideração. Acima disso, existe na pessoa um outro nível que funciona na pessoa ao mesmo tempo. Este é um estado completamente diferente. É o que os cabalistas chamam de fé verdadeira. E se uma pessoa usar isto, pode começar a compreender, ver e sentir no seu coração, no nível emocional, o que as forças da natureza são verdadeiramente. E isto é considerado cura, este passar entre estados, desde fé abaixo da razão, que é a ação religiosa fanática, em detrimento da fé e da pessoa que o faz, e depois dentro da razão, onde já existe o ateísmo, e que é já um passo acima da fé abaixo da razão, já mede e toma as coisas em consideração, mas também restringe a percepção, ao que inclui a realidade a um nível muito estreito da experiência humana. E finalmente temos o nível da fé acima da razão. Para concluir, em que consiste a sabedoria da Kabbalah? Para que serve? Qual a sua intenção? E como realmente a compreender e fazer uso dela no sentido que deve beneficiar e curar a pessoa? Acontece quando entramos em contato com uma linhagem de ensino verdadeira e quando nos encontramos no ambiente correto. A maior parte da incompreensão acontece porque o ambiente no qual a pessoa está a tentar aprender é o oposto do que está a ser expresso na sabedoria da Kabbalah. A sabedoria da Kabbalah refere-se à interconexão de uma única alma que se sente estilhaçada em muitas partes. Portanto, se estamos a tentar compreender isto apenas através de um livro no nosso quarto, sozinhos, sem nos conectarmos a outras pessoas, apenas investigando, e isto é acerca da fé dentro da razão, ou seja, investigamos o que acontece quando tentamos fazer estas conexões, perseguindo o que é bom, o que é divino, o que é a conexão do que estão a falar as Escrituras, não vão ter nada para avançar. É o contexto errado, a informação errada e a parte errada da pessoa que está em utilização. A sabedoria da Kabbalah não está oculta, com exceção de estar oculta do desejo da pessoa. Mas assim que o desejo correto aparece dentro do coração da pessoa, mesmo que seja o desejo mais pequeno, acontece uma resposta imediata do sistema, da alma coletiva e da luz, que vão trazer a pessoa, pelo que parece uma coincidência, ao local onde ela entra em contacto com o livro correto, o livro verdadeiro da linhagem de professores de Kabbalah, ou algo na internet, ou uma pessoa através dos quais a porta se abre para uma oportunidade de descobrir o que está para além. E toda a introdução pode ser lá encontrada e há um contexto para responder às perguntas que nos deixaram. E agradeço por estarem tão envolvidos, que possuem coisas que querem verdadeiramente saber. E todas as perguntas são ótimas e adoro todos os comentários, mesmo aqueles que são verdadeiramente negativos, porque mesmo essas coisas significam que isso é importante para a pessoa que lá deixou o comentário. Mesmo que tenha sido feito com fúria ou rejeição, ainda assim significa que estamos conectados e que é bom para a pessoa e que tem seriedade. Vamos começar com esta pergunta de Mellow Magic One, que deixou a pergunta há cerca de uma semana. Pergunta acerca do programa sobre o karma, se o karma é real. E eu estava a falar sobre a Torá e Mitzvot serem a mesma coisa e provavelmente a definição correta daquilo a que chamamos de karma.
E, portanto, Mellow Magic One pergunta se a Torá e Mitzvot e começa a citar sempre, ou níveis em que a pessoa eleva a sua consciência e então a pessoa para de os fazer. Estou um pouco confuso no que diz respeito aos mandamentos. Os mandamentos, os aspectos físicos e descrição dos mandamentos que encontramos nos 5 livros de Moisés são mecanismos de memória para ações internas que ocorrem na pessoa na forma correta de estudo e dado o esforço correto, contanto que a pessoa trabalha no nível certo neles. É a intenção que é o verdadeiro mitzvah. Mitzvah significa boa ação e também mandamento, para aqueles que não estão familiarizados com as palavras. Aquelas coisas que aceitamos como regras na Bíblia. É a intenção que é o verdadeiro mandamento, não a ação. A ação física que está implicada, ou que os sábios criaram de forma subsequente para que as pessoas não se esqueçam e procurem do ramo para a raiz, sendo que a raiz é a intenção e o ramo a ação, sendo que a intenção é o que é efetivo e a ação sendo nada mais que um símbolo. A intenção dos sábios aqui foi que a pessoa suba através da árvore até onde existe a intenção. Portanto, para uma pessoa religiosa que faz estas ações, se eles finalmente conectarem com o nível das intenções, o equilíbrio da parte física muda. Ou seja, a maior parte das pessoas nem sequer sabe o que é o nível da intenção. E é sobre isso que trata a Kabbalah, ou seja, ensinar o nível mais profundo. E uma vez que a pessoa se conecta ao nível interno, a ação externa deixa de ser tão importante. Não significa que a pessoa deixe de o fazer ou que tenha que deixar de o fazer. Depende apenas do equilíbrio perfeito para a pessoa. E também há pessoas que nunca aprenderam essas coisas, que não estão na religião judaica, mas não se aplica apenas ao judaísmo. Imagino que se aplique também a ações do Islão ou cristianismo. Ninguém diz que devemos parar de fazer estas coisas, porque estas coisas são boas perante a comunidade. Mas o bem não advém da ação, mas sim do pensamento inicial da pessoa. Aqui está outra pergunta sobre karma, de Citizen Zeus One. Olá, Zeus. Ele diz que gosta da forma como a explicação sobre o karma se dividiu entre o alinhamento entre o pensamento mais elevado e o desejo. Ele diz, no entanto, muitas pessoas direcionam sinceramente para o mais elevado, mas fazem-no de um nível energético ou mental mais baixo. E então pensam que a intenção está errada, enquanto a sua intenção está certa, mas o alinhamento não. Como é que ajudamos as pessoas a discernir isto? Qual é a chave para a intenção autêntica se encontrar com o mandamento interno? Então, como é que uma pessoa sabe e pode determinar se está ou não alinhada? Se possuem ou não uma intenção? Sabem, eu descrevi na introdução a estas perguntas que o alinhamento correto está relacionado com a natureza da fé que a pessoa possui. A partir de que mente estão a agir? O que estão a tentar alcançar com este alinhamento? Se o que estão a tentar alcançar é o seu próprio avanço espiritual, isso não está exatamente alinhado com a forma como a natureza nos quer guiar. Ela quer guiar-nos para longe do amor próprio e para o amor dos outros, amor ao sistema e amor ao Criador. Portanto, a pessoa precisa de aprender como se direcionar para isto. E isto significa outro aspecto que não está correto e que não conseguimos fazer sozinhos.
A intenção desta forma apenas aparece quando uma pessoa está envolvida num esforço sério e contínuo com os outros para criar uma pequena, ou mesmo, como dizer isto, uma sociedade experimental, mesmo entre alguns amigos, com base nestes princípios. Agora já possui uma forma de medição, porque está num ambiente controlado. Tudo o que estiver fora de usar as ferramentas certas para a evolução da verdadeira intenção, qualquer coisa que não seja isso nunca vai levar a isso. Portanto, essa é a razão pela qual dizemos que a sabedoria da Kabbalah é uma metodologia. Não pode ser aplicado como autoajuda. É uma ciência e é séria. É a coisa mais séria que existe no mundo, porque é o propósito fundamental do mundo e da vida. Portanto, temos que a tratar de uma forma séria. Não é assim tão difícil. E é até humano, porque envolve as coisas que as pessoas fazem o tempo todo. Mas tem que ser feito de uma forma controlada, caso contrário, nem sequer reparamos. Tudo possui muita profundidade e não reparamos sequer quão profunda é. E essa é a razão pela qual está escrito, que é a ciência do oculto. Não é que esteja oculto, você precisa de certas ferramentas. Eu não consigo vê-los muito bem, a não ser que faça isto. É o mesmo para uma pessoa que procura a espiritualidade. Precisa das ferramentas certas, dos óculos certos. Esta é uma pergunta de Samara V. Hamilton acerca do programa sobre o amor espiritual e ela diz que ultimamente tem olhado para as coisas de forma diferente. E esta foi a peça seguinte. A minha pergunta é acerca do aparecimento do ódio como precursor da próxima transformação. E já agora o ódio é definido como a separação, a resistência aos outros. É aquilo que a Kabbalah chama de escuridão, porque significa que a alma coletiva se vê como partes individuais que se encontram numa guerra umas com as outras, por forma a manter esta separação. E, portanto, é escuridão. E a escuridão é sempre uma indicação de que havia uma grande luz presente. Caso contrário, não seríamos capazes de sentir a luz. Apenas podemos sentir a nossa escuridão quando aparece uma grande luz. Portanto, ela pergunta como é que podemos experienciar isto como o massacre da árvore da vida na sinagoga e não ter medo. O medo é tipo o disjuntor de segurança? Devemos ter medo disso. Não significa que, quando a escuridão aparece, não temos medo porque intelectualmente sabemos que é o indicador de um grande potencial de bem que nos aguarda. O bem pode apenas acontecer através da transformação que a escuridão precisa em nós. A natureza não quer evolucionar-nos inconscientemente. Quer que comecemos a compreender que precisamos nos tornar como a natureza e, portanto, precisamos fazer escolhas. Portanto, o medo pode funcionar de forma a afastar as pessoas de tal coisa ou começam a procurar a origem do problema. E o que é suposto aprendermos, o que é suposto acontecer com estarmos envolvidos de forma consciente, é que apenas não o tememos quando lhe damos valor. E como é possível valorizar o medo de um acontecimento que desejávamos que nunca tivesse acontecido? O acontecimento é-nos dado para estimular isto, mas temos que o levar para cima da razão. Temos que ver o que é dentro da razão e olhar para onde nos está a direcionar. E isto significa que temos que nos transformar. Podemos, não é que podemos desligar o nosso medo, não podemos. Temos que transformar o que consideramos ser doce e amargo em verdadeiro e falso. A verdade abrange até as coisas mais difíceis e temos que aprender a estar gratos, excitados e despertos pelo facto de que, não porque a situação aconteceu,
E também não podemos parar a dor, nós precisamos disso, mas devemos estar gratos pelo facto de sentirmos que fomos despertados por isso, para procurar como podemos efetivamente mudar, transformar-nos por forma a alcançar a verdade em oposição àquele acontecimento e acontecimentos como aquele que são falsos, são verdadeiramente falsos, porque estas coisas acontecem-nos com o mesmo amor que um pai organiza situações para uma criança por forma a guiá-la na direção certa. Um pai nunca deixa nada de mal aconteça à sua criança. Há uma pergunta de Ronit Livni e ela pergunta qual a razão pela qual não se pratica meditação na sabedoria da Kabbalah. É possível uma pessoa pensar que para ir para aquele lugar sossegado, dissolvendo o tempo e espaço, onde nos elevamos para fora do ego e do eu delirante, seria de alguma forma encorajado? Sim. Esta é uma pergunta constante. E isso está relacionado com o objetivo descrito da meditação. No entanto, esse objetivo não pode ser alcançado por esses meios. Um objetivo semelhante pode ser alcançado e é o aquietar o ego, o silenciar o ego, como que colocá-lo em pausa e entrar num estado anterior. Mas não há nada na criação que ande para trás dessa forma. Sempre avança e o motor da motivação da evolução é o ego. E nós não comandamos o ego. Ele é comandado pelo Criador, pela força superior, pela luz e é usado para nos desenvolver. E uma pessoa não pode contrariar o ego ao estar sozinha. O ego é igual a estar sozinho. O ego é estar sozinho. Nós temos que nos elevar e enfrentar a verdadeira responsabilidade que temos de desenvolver o ego e elevar-nos acima do ego e incluir o ego. Nós não anulamos nada na criação. Se é que lhe podemos chamar a meditação, e não é. Existe um tipo de contemplação consciente e ativa na sabedoria da Kabbalah. É a luta e a verificação e o tornar divino tudo o que existe. E levar-nos a um nível que guia tudo, porque esse nível não é um nível onde o ego exista. Temos que o fazer com outras pessoas, não podemos fazê-lo sozinhos. E a voz que tentamos aquietar na nossa alma nunca para de falar, porque essa é a voz do Criador e não a podemos parar. Angela Morrow tem uma pergunta acerca dos níveis da alma. Ela pergunta se os 3 níveis da alma, e há mais do que 3, mas os 3 que ela menciona são Nefesh, Ruach e Neshama, se estes 3 níveis da alma existem de forma simultânea ou se descrevem uma situação de progressão e conhecimento de crescimento ao longo do tempo. E a Rida é a qualidade mais elevada da alma. Representa a evolução da ascensão da conexão humana e da alma humana, da única criatura, do coletivo. E é uma progressão não ao longo do tempo, mas de quanto um determinado nível de entendimento e percepção da realidade é o mesmo que a qualidade última do Criador, do Divino. Portanto, um determinado nível de equivalência seria o aspecto mais baixo da alma. Então, o próximo seria de uma equivalência maior, e assim sucessivamente. Estes são os aspectos de profundidade em que nos movemos de baixo para cima numa determinada quantidade de separação para uma inclusão completa no mundo mais elevado. E
Não acontece ao longo do tempo, mas sim numa evolução de qualidades. E finalmente, de Shooters Hill Hall 4, ele diz, penso que será do programa sobre o karma, eu entendo isto plenamente. Mas o que se segue quando já fiz tudo isto? Portanto, Shooter, ou o seu nome é Hill, não tenho certeza, Hill Hall, provavelmente já experienciou muitas coisas. Não estaria a ver este programa se não estivesse já experienciado muitas coisas, eliminado muitas coisas e ter passado por discernimentos válidos. E se o que ouviu neste programa lhe parece familiar, não quer dizer que o tenha experienciado. Se tivesse, não estaria a fazer essa pergunta. E não estou a diminuir a importância de modo algum. É brilhante o facto de que seja tão honesto e direto, possui o desejo, portanto, tem a possibilidade de fazer algo com utilidade para si mesmo, através disto, de ser bem-sucedido. Novamente, repito que uma pessoa não o pode fazer sozinha. Portanto, se tem isto em algum nível, se isto faz sentido não apenas na sua mente, mas no seu coração, então aprenda a tecnologia, aprenda a metodologia. Arrisque, comece a aprender isto. Pode ter aulas no seu computador, aprenda o que quiser, quando quiser. Dê uma olhada. Porque se for certo e se estiver alinhado com o seu crescimento natural, então será muito produtivo para você. E isto aplica-se a todos os que já tiveram esta sensação. Mais uma vez quero agradecer muito pelas fantásticas perguntas. Continuem a mandá-las e a cada um ou dois programas faremos isto e vamos estar conectados. E também estamos a ver se fazemos um programa ao vivo e esse tipo de coisa. Estamos a tentar organizar isso. Procure, num futuro próximo, não se esqueça de gostar, partilhar, comentar e subscrever e carregar no coisinho do sino.